A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, nós falaremos sobre qual é o sacrifício que o anticristo fará cessar na última semana profética, né? Esse é uma continuação ao assunto das 70 semanas de Daniel. No vídeo anterior, nós falamos do povo do príncipe que há de vir. O assunto do vídeo de hoje, irmãos, é falar qual é o sacrifício que o anticristo fará cessar, né? No tempo do fim, no tempo da última semana profética, né? Peço aos irmãos que assistam o vídeo até o fim, né? Tenho certeza que os irmãos vai aprender muita coisa, né? Esse vídeo vai acrescentar muito conhecimento, né? Para os irmãos dentro das escrituras sagradas, né? Então, irmãos, nós vamos fazer uma leitura breve, né? Sobre as 70 semanas, né? Nós já falamos dela no vídeo anterior, mas vamos fazer uma leitura breve, né? Porque às vezes, tem algum irmão que está assistindo pela primeira vez, né? É só para ter uma ideia, né? Do que é 70 semanas, né? E já vamos entrar no assunto de qual é o sacrifício que o anticristo fará cessar no tempo do fim, né? Na última semana profética, ó. Verso 24 em diante. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis, e depois de 62 semanas o ungido será tirado, e já não estará, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, assolações estão determinadas. E ele fará uma firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada que será derramada sobre o assolador. Então, irmãos, recapitulando, né? Nós entende aqui que foi determinadas 70 semanas, né? E são semanas, irmãos, de ano, né? Não semanas de dias. Então, são um total de 490 anos, né? E nós entendemos que essa contagem se inicia quando sai a ordem para reedificar e restaurar Jerusalém. Então, quando começou Jerusalém a ser edificada, né, se contou 7 semanas, se começou a contar a semana, né, e foi 7 semanas para a reconstrução e reedificação de Jerusalém, que dá um total de 49 anos, né? E depois, irmãos, quando terminou esse tempo, né, de 7 semanas proféticas, né, ou 49 anos, se contou mais 62 semanas, né? Até o Messias, que é Cristo. 62 semanas dá um total de 434 anos, né? Se eu não estou enganado, né? Então, irmãos, de quando iniciou a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, né? São 483 anos, né? São 69 semanas proféticas. Por que cita 7 semanas e 62 semanas? Porque elas, irmãos, seria consecutiva. Terminando as 7 semanas proféticas, né? Se contaria mais 62. Então, para concluir as 70 semanas proféticas, falta uma semana, né? E essa semana, irmãos, não vem logo após a morte do ungido, que é Cristo, não. Essa última semana profética, que corresponde a 7 anos, ela se cumprirá no tempo do fim. No decorrer do vídeo, os irmãos vão entender perfeitamente isso, e principalmente num vídeo que eu farei após esse. Então nós vimos que depois que o Messias foi morto, né, tirado, já não estava mais entre os povos, né, que é Cristo, o povo do príncipe que havia de vir, né, o príncipe que há de vir é o anticristo. E o povo dele destruiria o santuário,
o que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, né? Nós já vimos no vídeo anterior que o povo, né, que fazia parte do Império Romano era povos provincianos, né, de províncias ali do Oriente Médio, né, povos que na sua maioria eram povos árabes, né? Isso nós vimos no vídeo anterior. Se o irmão ou a irmã que está acompanhando ainda não assistiu, eu recomendo ver o vídeo anterior, onde eu falo isso, né? Então, irmãos, fala que aqui no verso, descer aqui, no verso 27, né? Que esse príncipe que há de vir, ele faria uma aliança com muitos, ó. Nós vemos, irmão, que para completar as 70 semanas, tá faltando uma semana. Ela, irmãos, vai se cumprir no tempo do fim. As 7 semanas que foi para reedificar e restaurar Jerusalém, e as 62 semanas, que foi o tempo contado até o Messias, foi uma consecutiva à outra. Por isso fala 7 semanas e 62 semanas. Não fala 7 semanas e 62 semanas e uma semana. Por isso não tem essa expressão. Porém, essa última semana profética, irmãos, se cumprirá no tempo do fim. E o livro do Apocalipse, irmãos, revela, não é à toa que lá em Apocalipse tem a expressão 1260 dias, 42 meses, né? Tudo isso, irmãos, se encaixa na última semana profética, mas será o assunto do outro vídeo, né? Eu só vou adiantar aqui para os irmãos. No próximo vídeo, se Deus assim permitir, eu vou mostrar para os irmãos como que a última semana profética se encaixa no assunto das duas testemunhas, no assunto das 7 trombetas e dos 7 selos. Isso eu vou falar no próximo vídeo, né? Que vai trazer muito conhecimento para os irmãos, né? Mas agora vamos focar aqui no assunto, ó. O que vai ocorrer nessa última semana profética, ó. Ele quem? O anticristo, né? Que é o príncipe que há de vir no tempo do fim. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Resumindo, 7 anos. Na metade da semana, qual que é a metade de uma semana? 3 dias e meio, certo? Porém, irmãos, como é semana profética de ano, quer dizer, são depois de 3 anos e meio, quer dizer, após 3 anos e meio, ó, e na metade da semana profética, fará cessar o sacrifício e a oferta. Então nós vimos que o anticristo ele faz uma aliança de uma semana profética, né? Que corresponde a 7 anos, ou seja, uma aliança de 7 anos, né? E quando chega na metade disso, quer dizer, quando passa 3 anos e meio, que é metade de 7, ele faz cessar o sacrifício e a oferta. Então, irmãos, muitos entendem que no fim dos tempos, o anticristo vai estar fazendo cessar o sacrifício segundo a lei de sacrificar animais, né? Muitos entendem que o templo de Jerusalém vai ser restaurado no futuro, que o povo judeu vai voltar a sacrificar, né? E que quando esse sacrifício, né, e oferta, né, que é o sacrifício contínuo, for tirado, vai se contar mais 3 anos e meio. Irmãos, eu não descarto que futuramente possa ter um templo em Jerusalém, né? Faz tempo que aquele povo quer isso, né? Também não descarto que pode ter ali o sacrifício, né? Porque o templo é para isso mesmo, né? Porém, irmãos, eu acredito que aqui não está falando do sacrifício segundo a lei, mas da realidade do sacrifício da lei dentro do tempo da graça. Então, irmãos, para nós entender isso, nós temos que entender o que é esse sacrifício e oferta. Fala do sacrifício contínuo lá da lei. Então, irmãos, nós vamos ter que dar uma examinada, né? Lá no livro de Êxodo, né? Para os irmãos entenderem, né? O que eu quero passar para os irmãos, né? Acesse até o fim, os irmãos vão se surpreender, né? E os irmãos vão entender com perfeição qual que é esse sacrifício que o anticristo vai tirar. Então nós vimos aqui, o anticristo faz uma aliança por 7 anos, né? Que é uma semana. Na metade dessa semana, ele faz cessar o sacrifício e a oferta. Ó. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada que será derramada sobre ele. Então, irmãos, essa última semana profética se cumpre no tempo do fim. Esse príncipe é o anticristo, né? Então agora, irmãos, nós vamos examinar o que é o sacrifício e a oferta lá no tempo da lei, para nós entender a realidade desse sacrifício no tempo da graça, né? A realidade desse sacrifício no tempo da graça
É isso que o anticristo vai fazer cessar. Então agora nós vamos, né, examinar lá no livro de Êxodo. Aqui, irmãos, né, continuando, né, em Êxodo, capítulo 29, verso 36. Vamos analisar o que é o sacrifício contínuo. Ó, verso 38 em diante. Isto é o que oferecerá sobre o altar, continuamente, quer dizer, todos os dias, 2 cordeiros de 1 ano, a cada dia. Oferecerás um cordeiro pela manhã e o outro cordeiro à tarde. Oferecerás com um cordeiro a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturado com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e como libação a 4ª parte de um hin de vinho. Apresentarás uma oferta de cereais com o cordeiro da tarde, como fizeste com a oferta da manhã, conforme a sua oferta de libação, como aroma suave. É a oferta queimada ao Senhor. Este será um holocausto contínuo. Por que contínuo? É feito um dia após o outro, na tarde e na manhã, na tarde e na manhã. Este será um holocausto contínuo através de vossas gerações. A entrada da tenda da revelação diante do Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Então aqui, irmãos, Deus ele estabeleceu o ensino, né, ali dentro da lei de Moisés, do sacrifício contínuo. Então, toda tarde e toda manhã tinha que ser sacrificado um cordeiro. Era 2 cordeiros, um para ser sacrificado à tarde e outro na parte da manhã. E junto com o cordeiro, né, era sempre oferecido, né, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, né, misturado com azeite, né, misturado também com vinho, né. Então, irmãos, esse é a oferta, o sacrifício e oferta. Aquele sacrifício e oferta que nós lemos agora há pouco ali no assunto da última semana profética, faz referência, irmãos, a esse sacrifício contínuo. Então, irmãos, nós precisamos entender qual que é a realidade hoje do sacrifício contínuo. Porque Deus ele estabeleceu esse sacrifício contínuo, né? Que tinha que ser feito tardes e manhã, todos os dias, inclusive o dia de sábado. Isso, irmãos, era para que continuamente houvesse uma intercessão pelo homem, porque o homem é falho, pecador, errante, né? Então, quando o sacerdote estava ali todo dia, continuamente, né, fazendo aquele sacrifício, tardes e manhãs, continuamente, ele estava intercedendo pelo homem, pelo ser humano. E hoje, irmãos, no tempo da graça, nós não precisamos desse sacrifício, porque Cristo, ele se sacrificou por nós, irmãos, na cruz. Os irmãos estão entendendo, né? É mediante o sacrifício de Jesus Cristo que nós temos o perdão dos nossos pecados, né? O Senhor, ele perdoa o nosso pecado, né? Nós temos que se arrepender também, né? Evitar errar perante Deus, né? Não é assim, o Senhor perdoa e... Não, nós tem que haver um arrependimento, certo? Então, irmãos, o sacrifício contínuo era para isso, para que continuamente houvesse uma intercessão pelo homem a Deus, né? Quem fazia essa intercessão era o sacerdote, né? E tinha que ser um sacerdote da tribo de Levi. Deus escolheu a tribo de Levi para trabalhar, né, ali no tabernáculo, né? E esse sacrifício, irmãos, era feito, né, somente lá no tabernáculo, né? Mais para frente, né, veio o templo, né, de pedra de Salomão, né, mas eram os mesmos rituais, né? Era o mesmo altar, né, de bronze ali onde fazia o sacrifício, né? Tinha ali no primeiro compartimento também a menorá, né, a mesa dos pães da preposição, o candelabro, né? Lá no Santíssimo Lugar tinha a Arca da Aliança, né? O que mudou, irmãos, que deixou de ser uma tenda, né, na época de Salomão, para ser um templo de pedra, né? Mas o sacrifício era a mesma coisa. Então, os irmãos entenderam que o sacrifício contínuo era para que tivesse sempre, né, uma intercessão pelo homem, né? Então, irmãos, hoje a realidade desse sacrifício é Cristo, porque Cristo hoje, irmãos, intercede por nós. Então, irmãos, o que eu entendo? Que
o sacerdote não, perdão, o que o príncipe que há de vir, ou seja, o que o anticristo vai fazer cessar na metade da semana. Então, vamos entender aqui, quer dizer metade da semana, depois de 3 anos e meio, né? Porque são os últimos 7 anos. O que ele vai fazer cessar, irmãos, no meu modo de entender, não é o sacrifício da lei, porém, é a realidade, irmãos, desse sacrifício que está em Cristo. Como que o homem hoje ele tem direito à vida eterna? Primeiro, ele tem que se arrepender. Para ele se arrepender, ele tem que ouvir a pregação do Evangelho. E Cristo, irmãos, está continuamente intercedendo pelo homem. Uns se arrepende hoje, né? Faz um concerto com Cristo. Amanhã outras pessoas, né, que vão se arrepender, fazer um concerto com Cristo. Jesus Cristo está continuamente, irmãos, trabalhando na salvação do homem. Então, irmãos, o que eu imagino que o anticristo vai fazer no tempo do fim? Cessar a pregação do evangelho, fazer cessar a pregação do evangelho. Vai querer impedir, irmãos, que o homem, né, alcance a salvação mediante o sacrifício de Jesus Cristo, certo? Talvez pode estar meio confuso, né, para os irmãos agora, mas nós vamos dar continuidade no vídeo, né? Vamos usar mais do profeta Daniel e os irmãos vão entender, né, com toda clareza que isso faz todo sentido, irmãos, né? Porque os irmãos param e pensam, o sacrifício da lei hoje já não tem mais poder para salvar ninguém. É mediante o sacrifício de Cristo que o homem é salvo. Então, irmãos, para que o anticristo vai fazer cessar um sacrifício segundo a lei que não tem poder para salvar ninguém? Não faz sentido. O que ele vai fazer cessar, irmãos, é a realidade desse sacrifício, que é a pregação do evangelho. Porque dentro da pregação do evangelho, nós ensina para os homens que mediante o sacrifício de Cristo, eles têm o perdão dos pecados dele. Então, irmãos, agora nós vamos lá na profecia do rei do sul contra o rei do norte, né? Que se encontra em 11 de Daniel, né? Nós vamos falar ali um pouco daquele assunto, né? Para que tudo venha se encaixar e os irmãos venham compreender. Aqui, irmãos, nós vamos ler um texto em profeta Daniel, no capítulo 11, verso 29. Perdão, do capítulo 11, verso 31 em diante. Haverá forças ao lado dele que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza. Tirarão o holocausto contínuo, né? Vai guardando em mente, irmãos, que o anticristo vai fazer cessar o holocausto contínuo, né? Estabelecendo a abominação desoladora. Ele perverterá com engano os que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. Os sábios do povo ensinarão a muitos, porém serão feridos pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias. Mas quando forem feridos, serão ajudados com pequeno socorro, porém muitos se juntarão a eles com engano. Alguns dos sábios cairão para serem refinados, purificados, embranquecidos, até o fim do tempo. Então, nós vemos aqui, irmão, está falando do fim do tempo. Não se cumpriu no passado, vai se cumprir no tempo do fim. Pois isso ainda será para o tempo determinado. Então, irmãos, lendo esse texto, muitos irmãos podem falar, mas, irmão, isso daí já se cumpriu no passado, se cumpriu com Antíoco Epifânio, porque Antíoco Epifânio, ele profanou o templo, né? Ele profanou o templo, né? Fez cessar ali o sacrifício contínuo, impediu tudo mais. Sim, irmãos, se cumpriu com Antíoco Epifânio. Só que, irmãos, como que Deus trabalha dentro das Escrituras? Deus, através de um contexto histórico, ele nos revela um contexto profético. Os irmãos vão acompanhando, os irmãos vão entender no decorrer do vídeo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus está catando a história de Antíoco Epifânio para nos revelar como vai ser no tempo do fim, certo? A história de Antíoco Epifânio, irmãos, é uma figura para como vai ser o tempo do fim. O Antíoco Epifânio, na época do Império Grego,
quando ele reinou ali ao norte de Israel, né, no Império Seleucida, o Antíoco Epifânio, irmãos, ele foi uma tipificação do anticristo. Quer dizer, a história de Antíoco Epifânio que ocorreu no passado bate certinho com a história do anticristo. Como foi no passado, irmãos, dentro ali da história de Antíoco Epifânio, será também no futuro, né? Ali na história do anticristo. Antíoco Epifânio, irmãos, ele proibiu o povo judeu de obedecer às leis de Deus. Ele, irmãos, proibiu o sacrifício contínuo dentro do templo. Ele colocou ali dentro do templo, irmãos, que era o lugar de adorar a Deus, ele colocou uma estátua de Zeus, né? Dedicou um altar a Zeus, né? Que é um deus da mitologia grega, né? Ele fez tudo isso. Então, irmãos, o anticristo, no fim dos tempos, ele fará isso também. Eu tenho um print aqui que eu peguei ali da Wikipédia para contar resumidamente para os irmãos a história de Antíoco Epifânio, né? E nós vamos ver, irmãos, como essa história de Antíoco Epifânio ela vai refletir, né? E vai tipificar o anticristo no tempo do fim. Então, aqui, irmãos, o documento aqui, né, da Wikipédia. Eu vou ler para os irmãos rapidinho. Antíoco procurou pela força estabelecer a helenização deste povo, deste seu novo território, proibindo o culto judaico, a observância do Shabat, as interdições alimentares, bem como circuncisão, foram proibidas, por serem estranhas aos gregos. No Templo de Jerusalém seria instalada uma estátua do deus grego Zeus, onde se sacrificava porcos, o que vai totalmente contra os costumes judaicos. O objetivo dessas medidas era criar uma uniformidade cultural entre os súditos do seu reino helênico vassalo à República Romana e sua religião romana helênica. Então, aqui é um pouco do que eu contei para os irmãos, né? Agora nós vamos voltar lá na Bíblia. Então, irmãos, estamos aqui na Bíblia, né? Então, irmãos, como foi no passado, né? Vai ser no futuro, porque o Império Grego, né? E o Antíoco Epifânio, eles prefigura o Anticristo, né? Então, irmãos, vamos reler o verso 31 em diante e eu vou mostrar para os irmãos o que eu entendo que esse texto está revelando para o Anticristo que vai vir no futuro, né? Baseado em quem foi Antíoco Epifânio. Haverá forças, verso 31, haverá forças ao lado dele que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então aqui, irmãos, nós vemos que ele vai profanar o santuário. Esse santuário era o templo de Jerusalém. Irmãos, nos dias de hoje, dentro da graça, quem que é o templo do Espírito Santo? Somos nós, cristãos, que servimos a Deus em espírito e em verdade. Deus ele não habita mais em construção, né, em edifícios feitos por mãos humanas. Nós temos ali onde nós congrega, né, se ajunta, né? Mas, irmãos, é no nosso coração que Deus habita, em nós, se nós santificarmos. Então, irmãos, esse templo que ele vai profanar somos nós. Por quê? Ele vai profanar porque ele, irmãos, o anticristo, estará matando os cristãos no tempo do fim. Ó, tirarão o holocausto contínuo. Então, irmãos, o Antíoco Epifânio, ele tirou o holocausto contínuo segundo a lei. O anticristo, ele vai querer impedir a realidade desse holocausto contínuo, mas dentro do quê? Dentro da nova aliança. E isso, irmãos, faz referência ao quê? Ao sacrifício de Jesus, né? E que dia após dia Cristo intercede por nós, né? Então, nós entendemos, irmão, fazendo a leitura ali em Êxodo, que a realidade do sacrifício, né, ou do holocausto contínuo, está em Cristo. Lá naquela época, o homem precisava dos sacrifícios, né, ser feito continuamente para que houvesse intercessão, né, por eles. Hoje, irmãos, isto é por intermédio do único e perfeito sacrifício de Cristo, né? Então, esse sacrifício contínuo que o anticristo ele vai tirar, irmãos, faz referência
a realidade dele hoje, no tempo da graça, né? Como eu disse, né? Para que ele vai fazer cessar um sacrifício contínuo que não tem mais poder de salvar ninguém? Então, irmãos, o que ele vai fazer é ir contra a pregação do evangelho. Ele vai pregar um Deus falso no mundo, né? Ele vai contra o homem, né, alcançar a salvação mediante Jesus Cristo. Ó, estabelecendo a abominação desoladora. O que foi, irmãos, a abominação que causou desolação na época de Antíoco Epifânio? Foi a estátua de Zeus, de um deus estranho, que ele pôs lá no templo, para ser sacrificado sacrifícios daquele deus, né? E para o povo adorar aquele deus. Porém, irmãos, muitos judeus que não adulterou sua fé, que não apostatou, se revoltou contra aquilo, né? Não aceitou aquilo. Então, irmãos, o que ele fez? Ele colocou um Deus estranho para o povo adorar e servir com sacrifícios, né? Porém, irmãos, aqueles que eram fiel rejeitou. O anticristo, irmãos, a abominação assoladora que ele vai pôr é um Deus estranho em Jerusalém no tempo do fim. Ele vai obrigar, irmãos, o povo a servir um Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é o Pai de Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo até aqui? Então, quando fala que ele vai profanar o santuário, está falando de nós, irmãos, que ele vai matar a nossa carne, vai perseguir os cristãos, assassinar cristão. Quando fala que vai tirar o holocausto contínuo, está falando da pregação do evangelho, porque ele não vai aceitar que o homem alcance a salvação mediante a pregação do evangelho, onde nós ensinamos que, mediante o sacrifício de Cristo, o homem tem a salvação da sua alma. E ele estabelecerá uma abominação assoladora. Quer dizer, ele vai querer fazer que os homens adorem um Deus estranho, assim como o Antíoco Epifânio colocou um Deus falso ali, né, no templo. O anticristo vai querer introduzir um Deus falso nesse mundo. E quem, irmãos, não aceitar, né, servir esse Deus, né, quem continuar pregando o evangelho, vai ser morto. Por isso que fala, né, que na metade da semana ele faz cessar o sacrifício e a oferta. Quer dizer, ele abole a pregação do evangelho. Ele faz o homem, ele tenta fazer o homem servir a um Deus falso. Aí, irmãos, no meio dessa semana começa o quê? Um tempo de grande tribulação, que vai durar aí 3 anos e meio. Ó. Verso 32. Ó, ele perverterá com engano os que tiverem violado a santa aliança. Irmãos, nesse tempo do anticristo, muitos vai violar a santa aliança. Será, irmãos, que é a aliança da lei de Moisés? Não, irmãos. Vai ser a aliança que vai estar em vigor nesse tempo e que já está em vigor, que é a nova aliança que Jesus Cristo trouxe. Porque, irmãos, a antiga aliança não serve mais para a salvação. A nova sim serve. Então, irmãos, para que o anticristo vai querer fazer o homem violar a antiga aliança? Ela não serve para a salvação. Porém, o anticristo vai querer fazer o homem, irmãos, violar essa aliança, irmãos, que Jesus Cristo fez mediante o sacrifício e o sangue dele. Ó, ele perverterá com engano os que tiverem violado a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. Assim, irmãos, como aqueles judeus fiel da época de Antíoco Epifânio não aceitou ali o templo ser profanado, não aceitou adorar a Zeus no templo, irmãos, do fim, o povo santo não vai, irmãos, aceitar servir o Deus do anticristo. Não vai deixar de pregar o evangelho. Vai haver perseguição. Muitos vão morrer por pregar o evangelho? Vão. Porém, irmãos, fala aqui, ó. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Por que, irmãos, se tornará forte? Porque Deus dará força, irmãos. É Deus que vai dar força para a igreja suportar a grande tribulação do último dia, ó, e mostrará resistência. Ó, verso 33. Os sábios do povo ensinarão a muitos. A igreja não vai deixar de ensinar, não vai deixar de pregar o evangelho. Vai morrer sim, por pregar o evangelho,
por se manter firme ao seu Deus, mas ensinará a muitos, ó. Porém, serão feridos pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias. Esses dias, irmãos, são 3 anos e meio, a segunda parte da última semana profética que revela os últimos 7 dias. Então, irmãos, nós vemos aqui a igreja formada por judeu e gentil, que vai se tornar forte, ativa, né? Porém, será ferido pela espada, né? Ó, será levado a cativeiro, né? Ó, verso 34. Mas quando forem feridos, serão ajudados com pequeno socorro. Porém, muitos se ajuntarão a eles com engano. Ó, verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem refinados, purificados e embranquecidos. Então, irmãos, os sábios, né, vão ser purificados, né, embranquecidos, né, refinado, né, como um ouro, né? Quando o ouro é tirado da natureza, ele passa pelo fogo, né, para tirar as impurezas e se tornar totalmente puro. Assim, irmãos, os cristãos desse tempo do fim vai se tornar puro mediante esse tempo de grande tribulação, ó, até o fim do tempo, pois isso ainda será para o tempo determinado. Então, irmãos, vamos ler de novo. Alguns dos sábios cairão para serem refinados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo. Então, irmãos, o fim dos tempos foi na época de Antíoco? Não, irmãos, não foi na época de Antíoco Epifânio. Porém, irmãos, a história, né, o contexto histórico de Antíoco Epifânio tipifica como vai ser o tempo do fim. Os irmãos estão entendendo? Ó, pois isso ainda será para o tempo determinado. Quer dizer, o que está sendo dito aqui? Deus está dando um contexto histórico de Antíoco Epifânio. Só que ele está querendo dizer, essa revelação é para o tempo do fim, não para o tempo de Antíoco Epifânio. Quer dizer, teve ali aquele contexto histórico. Só que, irmãos, isso daqui é para nos revelar o que vai acontecer no tempo do fim. Antíoco Epifânio profanou o santuário. O anticristo, irmãos, estará matando o verdadeiro santuário, que somos nós, a habitação de Deus, né? O anticristo o Antíoco Epifânio fez cessar o holocausto contínuo, que era segundo a lei. O anticristo vai fazer cessar a pregação do evangelho, né? Vai impedir que o homem alcance a salvação mediante o sacrifício de Cristo. O Antíoco Epifânio estabeleceu ali a abominação desoladora, que era aquela estátua de Zeus, né? Que era um deus estranho. O anticristo, no tempo do fim também, irmãos, estará forçando o povo a adorar um deus estranho. Porém, irmãos, assim como houve resistência a Antíoco Epifânio por homens de Deus sinceros, no tempo do fim, melhor dizendo, o povo sincero que serve a Deus vai resistir ao anticristo, irmãos. Muitos vai cair pela espada, vai ser morto, né? Mas quando terminar esse tempo, irmãos, vem a ressurreição da igreja, né? Então, irmãos, eu imagino que os irmãos estão entendendo perfeitamente. Agora os irmãos podem pensar, irmão, será que você não está forçando a barra em dizer que o contexto histórico revela um contexto profético? Irmãos, agora no livro de Mateus, eu quero mostrar para os irmãos que o próprio Senhor Jesus nos confirma isso. E depois nós vamos voltar para o assunto da última semana profética. Aqui, irmãos, na continuação, tem gente conversando ali fora, às vezes se está saindo no áudio do vídeo, os irmãos não repara não. Ó, Mateus capítulo 24, verso 15, ó. Quando virdes no lugar santo, Jerusalém, a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. Então, irmãos, o que nós vimos ali que o anticristo vai fazer no tempo do fim? Tirar o holocausto contínuo, né? E estabelecer a abominação desoladora. Então, irmãos, nós já entendemos o que significa o holocausto contínuo, né? E nós entendemos o que significa a abominação desoladora. Então, irmãos, aqui é o próprio Senhor Jesus que está falando.
Antíoco Epifânio, irmãos, foi muito tempo antes de Jesus Cristo. Então os irmãos estão entendendo que aquela profecia ocorreu sim, num contexto histórico no passado. Porém, haverá um contexto profético dela que revela o tempo do fim. Jesus veio muito tempo depois de Antíoco Epifânio, irmãos. E ele disse, quando vocês vir, né, no lugar santo, Jerusalém, né, a abominação assoladora. O que é a abominação assoladora? É a mesma que está falando no livro de Daniel, ó, da qual falou o profeta Daniel. O Senhor Jesus está citando o profeta Daniel. Ele está concordando com o que o profeta Daniel falou. Então, irmãos, no fim dos tempos, entendo eu que a igreja estará ainda na terra, judeus e gentios, né, formarão, né, e formam a igreja de Cristo, estará profetizando nesse tempo, né, e estará sendo perseguida. Só que, irmãos, o epicentro de todos os acontecimentos do Apocalipse se dará em Jerusalém, ali dentro do Oriente Médio. Então, irmãos, o que o anticristo vai fazer? Ele vai forçar o povo de Jerusalém e todos os povos a adorar, irmãos, um Deus falso, um Deus que não é o verdadeiro. Assim como o Antíoco Epifânio fez, quando ele estabeleceu a imagem de Zeus no templo, né, de Jerusalém, no templo dele. Então, irmãos, quando a partir de Jerusalém o anticristo começar a querer reinar, proibir a pregação do evangelho e estabelecer que só há um Deus, que esse Deus é o que ele serve, irmãos, aí ele está tirando o sacrifício contínuo, melhor dizendo, a realidade de sacrifício contínuo. E daí em diante, irmãos, o que acontece? Vem a grande tribulação, que será 3 anos e meio. Então, ó, quando virdes no lugar santo, em Jerusalém, a abominação assoladora, o anticristo impondo, né, o Deus dele, a fé dele, e abolindo todas as crenças, né, impedindo o homem de pregar o evangelho. Aí, irmãos, o que tem que acontecer? Ó, da qual falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. E o que vai acontecer? Ó? Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. Por que ele está citando a Judéia? Porque, irmãos, ali em Jerusalém e lá no Oriente Médio, é o epicentro de todos os acontecimentos, né, do Apocalipse, né? Acredito que a grande tribulação, a perseguição vai ser em todo mundo, né? Vai afetar o mundo, vai respingar no mundo. Mas o centro dos acontecimentos, irmãos, se dará em Jerusalém. Então, irmãos, o anticristo ele vai fazer isso, né? Ele vai impor que o povo siga outro Deus, vai impedir o povo, irmãos, de seguir a Deus, de obedecer a palavra de Deus, de obedecer o evangelho, né? Então, eu imagino que até aqui os irmãos estejam entendendo. Então, aqui, irmãos, ó, voltando no texto em Daniel, capítulo 9, verso 27. Os irmãos perdoam se às vezes sai algum barulho de alguma coisa aí no vídeo, porque toda hora passa carro aqui, às vezes a gente tem que dar uma pausa, né? Então, imagino que os irmãos estão entendendo, né? A explicação, ó. Agora vamos ler o verso 27 de novo, ó. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Nós entendemos que essa semana, né, nos revela 7 anos. São semana de ano, ó. Na metade da semana, quer dizer, após 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta. Nós já entendemos, irmão, qual que é a realidade, né, no tempo da graça, desse sacrifício e oferta. Então, irmãos, nós entendemos que os 3 primeiros anos e meio são sem a igreja passar por tribulação. Porém, irmãos, depois de 3 anos e meio, na metade da semana profética, na metade desses 7 anos, ele faz cessar o sacrifício e a oferta, quer dizer, melhor dizendo, né, a realidade deles, né? Ele faz o homem, ele quer impedir, né, o anticristo vai querer impedir o homem de alcançar a salvação mediante o sacrifício de Cristo. Então, irmãos, daí em diante se inicia a grande tribulação, que vai até o fim da última semana profética. Então, como são 7 anos, né, serão ali 3 anos e meio de grande tribulação. Ó. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Quem que é esse assolador? É o anticristo. Porque sobre as asas das abominações, que abominação é essa? Ele vai querer forçar o povo, irmãos, a aceitar uma fé que não é a verdadeira.
a crer num Deus que não é o verdadeiro. E como eu disse, irmãos, os acontecimentos, o centro dos acontecimentos do Apocalipse se dá no Oriente Médio, em Jerusalém. Qual, irmãos, são as nações que estão em volta de Jerusalém? Os irmãos sabem quais são a fé que esse povo professa. Porque no livro de Joel, Joel deixou claro que as nações que serão julgadas no Vale de Josafá são nações que estão vizinhas, né, de Jerusalém. Então, o reino da besta, irmão, serão as nações vizinhas de Jerusalém, né? Esse povo, irmão, que vai se levantar contra a pregação do evangelho, né? Ó, e sobre a asa das abominações, né, virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Então, irmãos, agora eu quero ir lá no livro de Pedro, só para nós finalizar esse assunto, né? E os irmãos ter uma compreensão mais exata ainda, né? Aqui, irmãos, é só para concluir esse estudo, né, esse ensino, os irmãos ter uma ideia do que é o santuário hoje no tempo da graça, né? E quais são os sacrifícios aceitáveis a Deus. Ó, verso 4, 1 Pedro, né? Capítulo 2, verso 4. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitado pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Ó, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado como casa espiritual. Então, irmãos, lá na lei tinha casa, né, que era o templo, onde o povo servia a Deus. E aqui está falando que nós, como pedra viva, somos edificados uma casa espiritual, quer dizer, nós, o nosso corpo, nós, a igreja de Cristo, irmãos, somos essa casa espiritual. Não é mais o templo da antiga aliança. Vós, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, ó, para serdes sacerdócio santo. Quem que era o sacerdócio santo? Os levitas, né? A tribo de Levi. Quem que é o sacerdócio santo hoje, irmãos? Aqui está falando bem claro. Nós, irmãos. O sacerdote, ele fazia sacrifícios, né? Para que mediante o sacrifício houvesse intercessão, né? Pelos homens. Nós, irmãos, pregamos o evangelho, né? Para que a pessoa se arrependa. Cristo interceda por ela, ela seja perdoada, né? E alcance a salvação. Então, os irmãos estão entendendo a diferença de como era na lei e como é hoje na graça? Ó. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, ó, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Então, irmãos, na lei era feito sacrifício segundo a lei, né, de matar aqueles animais, né? Agora, irmãos, nós oferece sacrifícios espirituais, que é a pregação do evangelho, ó, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esses, irmãos, sacrifícios que nós oferece é a pregação do evangelho. Por quê? Por meio de Jesus Cristo. Porque é por meio dele que o homem se salva. É pelo sacrifício dele que o homem, né, ele tem a salvação da sua alma. Então os irmãos entendam, né, que lá na época de Antíoco Epifânio, né, aconteceu tudo aquilo segundo um templo da época da lei, segundo um sacrifício da época da lei. Porém, no fim dos tempos, irmão, as coisas acontecerão, mas dentro da realidade da nova aliança. O anticristo vai fazer o homem, vai tentar fazer o homem violar não a antiga aliança, mas a nova aliança. E aqui, irmãos, eu vou pular para o verso 9. Os irmãos em casa podem ler tudo, ó. Verso 9. Mas vós sois a geração eleita. Quem que era o povo eleito, né? Era o povo judeu. Sacerdócio real. Quem que era o sacerdote? Os levitas. Nação santa. Quem que era a nação santa? O povo de Israel. Hoje, irmãos, nós somos a geração eleita, a igreja formada por judeus e gentios. Nós somos o sacerdócio real, igreja formada por judeus e gentios. E nós, irmãos, a igreja formada por judeus e gentios, somos a nação santa, ó, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, irmãos, hoje nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa, ó, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o Senhor fez de nós, irmãos, sacerdotes para quê?
para anunciar as grandezas de Deus. Então, irmãos, o anticristo, no fim dos tempos, ele vai querer impedir que nós anuncia as grandezas de Deus, né? Que nós faça esse papel de sacerdote. Não que nós vamos ser um intermediário entre Deus e o homem, mas aquilo que nós prega, o evangelho, leva o homem à salvação mediante Jesus Cristo, que é o mediador, né? É através do evangelho que nós apresentamos Jesus Cristo ao homem. É mediante o evangelho que o homem entende, irmãos, que é mediante o sacrifício dele que ele tem a salvação, né? E o perdão de seus pecados. Então, irmãos, eu vou concluir o vídeo aqui. No próximo vídeo, irmãos, eu quero fazer uma conexão profética da última semana de Daniel, da última semana profética, com o assunto das duas testemunhas, das 7 trombetas e dos 7 selos. Porque os 7 selos, né? O assunto dos 7 selos, das 7 trombetas e das duas testemunhas se encaixa perfeitamente na última semana profética, né? Agradeço os irmãos que assistiram o vídeo por aqui. Peço para os irmãos, compartilhe com mais gente. Irmãos, pessoas hoje precisam chegar a esse conhecimento. Então, irmãos, compartilhe com mais irmãos, né? Posta lá no... O irmão tem um Facebook, né? Põe lá no Facebook. Compartilhe o canal com mais irmãos, né? E que Deus, irmãos, continua a enriquecer a cada um de entendimento, irmãos. Peço aos irmãos que ore a Deus para mim, né? Para que Deus possa acrescentar mais conhecimento, né? Na medida que Deus acrescenta mais conhecimento, nós faz mais vídeo assim, compartilha com os irmãos, né? E pede a Deus para Deus guardar nós nessa caminhada também, irmãos. Então, eu termino o assunto aqui, né? Espero que o vídeo tenha edificado a vida dos irmãos, né? Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.